Vamos lá, tem uma pergunta do Sérgio aqui. Fala, Sérgio, boa tarde. A pergunta do Sérgio é a seguinte, ô Charles. Não consigo entender comprar e vender pelo mouse, só pela boleta. Charles, explica pra gente como é que é esse processo de compra e venda pelo mouse. Tá bom, então, vou pegar o gráfico aqui que nós temos do próprio dólar, tá? Vou adicionar a boleta em primeiro lugar, que você tem essa boleta aqui. Por essa boleta você entra no mercado. Quando você coloca a venda mercado, você pega o preço da última negociação e faz uma venda ou uma compra. Se você tem uma venda ASCII ou uma venda BID, acontece o seguinte: o último negócio pode ter sido uma compra, alguém comprou pelo preço ASCII, mas você quer colocar uma venda pelo preço BID. BID e ASCII são as ofertas atuais que você tem para comprar, no caso do ASCII, e para vender no caso do BID. Geralmente eles vão dar um ticket de diferença. Eventualmente, dependendo do papel, eles podem ter um pequeno gap no meio de um ou dois tickets, mas vai depender da oferta no book. Esse é o primeiro ponto. Com isso, a gente sabe que boleta é uma ordem que a gente agride o book, a gente vai e consome o book. Mas existe um outro tipo de ordem, que é aquela ordem que você coloca um preço e ela fica esperando chegar naquele preço, e quando bater naquele preço, ela é executada. Essas são as ordens futuras, ou, como o pessoal gosta de chamar, ordens pendentes. O que você tem que ter em mente é que existem dois tipos de ordens basicamente futuras. Existem as ordens limit. Pensa numa ordem limit o seguinte: é um ponto, uma linha, um preço, aonde você está indo na direção do preço e você espera que, ao bater naquele preço, o mercado volte. Então, isso é uma ordem limit. No caso de uma compra limit, o preço fica abaixo da oferta atual. No caso de uma venda limit, acima de uma oferta atual. As limits, elas vão para o book, elas estão na pedra, como se costuma falar. O segundo tipo de ordem é a ordem stop. Pensa no mesmo raciocínio de antes, só que ao chegar naquele preço, você caminha na direção do preço, bateu no preço, o preço não volta. Ele continua indo naquela direção, ou seja, ele continua seguindo a tendência. Então, uma ordem de venda stop, ela vai ficar acima do preço da melhor oferta atual, porque você espere que ela cruze esse pivôzinho, esse preço, e continue subindo. E a venda estaria abaixo. Então, com base nesse princípio de ordens limit e ordens stop, é que a gente vai trabalhar com o mouse. No gráfico, primeira coisa de tudo, você tem que verificar que você ou deixa o mouse trabalhando com o gráfico, na qual você pode mexer e fazer as suas análises, desenhar tudo, ou você deixa para o mouse, isso de maneira fixa. Se você vier e clicar aqui no mouse, a partir de agora, qualquer coisa que eu fizer no gráfico, na área da onde estão as velas, ele vai considerar que é um comando meu para abrir uma ordem. Ordem, não uma posição. Eventualmente, se estiver muito perto do preço que eu estou mandando, ele vai mandar como uma posição. Com isso, por causa desse botãozinho aqui em azul, aqui em cima, eu estou agora dizendo, eu vou negociar com o mouse. Se eu for para o gráfico, notem que o mouse ele fez uma mudança. Ele aparece o mouse desenhado, um dos botões do mouse de uma cor, vermelhinho, e outra azul. Notem que eu estou acima da melhor oferta. A melhor oferta está ali naquela linha amarela. Então, eu disse que se o preço for naquela direção do mouse, romper e continuar subindo, eu queria uma compra stop, porque eu quero entrar nessa direção. No caso da venda, ele esperaria bater naquela posição que eu estou o mouse e o mercado voltar. É como se fosse um topo que eu quisesse que ele comprasse e depois eu espero que desça o mercado. Então, dependendo do botão do mouse, eu vou criar um desses dois tipos de ordem. Se eu descer até aqui embaixo, você vai ver que inverte. Como eu falei antes, a venda embaixo agora que eu colocar vai ser uma stop, porque se ela vai bater na venda stop e vai continuar descendo. É o meu objetivo, por isso que é uma stop. E a compra seria uma limit. Então,
Com isso, você tem as negociações que você coloca em cima do mouse. Uma outra coisa que você pode fazer, tá? É fazer uma pequena modificação aqui. Nesse caso, você vai colocar só uma ordem, que seria uma compra ou uma venda. Notem que aqui em cima, ele está ordem simples. Por este motivo que vai colocar só uma ordem. Agora, prestem atenção no mouse. Eu tenho compra stop e venda limite. Eu vou clicar num outro botão aqui e você vai verificar uma modificação que vai acontecer no mouse. Vai aparecer uma informação a mais. Eu vou pegar ordem OCO. Eu clico na ordem OCO e ele aparece ali embaixo, 1 de 2. Isso significa que uma ordem OCO, eu vou colocar mais de uma ordem, vou colocar 2 ordens, vou escolher o ponto da primeira ordem e obrigatoriamente tem que ser em um dos lados do preço, e a segunda ordem, que seria a 2 de 2, no outro lado do preço. Uma ordem OCO vai acontecer o seguinte: se você eliminar uma delas, a irmã dela vai ser eliminada também. Se uma dessas 2 ordens que você colocou for atingida, a irmã delas vai ser eliminada. Ou seja, você quer que pega uma e a outra seja cancelada. Tá? Então, para mim colocar a ordem OCO, ele tem que estar dessa maneira. Eu vou colocar primeiro a ordem OCO para você ver como é que é. Eu vou dar um clique aqui em cima com o botão vermelho do mouse. Então, olha aquele 1/2, o que vai acontecer? Ele pega 2/2. Notem que desapareceu o tipo de ordem que eu vou colocar. Agora, não importa onde eu coloco. Eu tenho que colocar lá embaixo, aqui em cima ele não vai deixar colocar nada. Olha, quando eu passar da linha amarela, o que acontece? Ele vai lá embaixo e vai dizer o tipo de ordem. E eu vou querer colocar a outra ordem. Eu vou colocar uma compra limite. Então, quando eu fizer isso aqui, automaticamente ele colocou uma venda limite lá em cima e uma compra limite aqui embaixo. Vou remover a negociação com o mouse, porque se eu der mais cliques aqui, ele vai pensar que eu quero fazer a ordem. Vou remover com o mouse. Agora, o que eu tenho? Essas ordens, elas são futuras, elas não foram executadas. Notem que eu não tenho um TP e um SL programado, porque eu não programei aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Embora eu tenha TP e SL aqui, não está programado. Eu vou programar um TP na minha ordem lib, é só clicar, arrastar para baixo. Notem o que acontece. Diferentemente do SL, que eu não tenho, ele colocou o valor de quanto será o meu lucro e quantos tickets eu caminho até aqui. Se eu fizer a mesma coisa no SL, ele vai fazer. Notem, porém, que o que acontece? Eu tenho 2 ordens limite e 2 ordens de saída. Se eu vier aqui embaixo em ordens abertas, eu não vou ter as ordens TP e SL colocada, por um simples motivo. Aquela ordem limite, a qual eu atrelei o TP e o SL, elas não são uma ordem que estão prontas para ser executadas. Por quê? Porque para elas existirem, aquela minha ordem limite de 5 contratos ali tem que se transformar numa posição. A partir desse momento que ela se transformar numa posição, eu vou ter um TPI e um SL aqui. Eu posso verificar aqui as minhas posições, eu não tenho nada. Eu tenho as minhas ordens abertas, mas no histórico de ordens, eu tenho todas elas documentadas aqui, ó, do que está acontecendo. Notem que eu tenho a minha ordem de venda, as minhas ordens de compra. Então, tudo está tranquilo aqui com o mouse. Nesse caso aqui, eu posso também... Notem que eu não estou com o mouse ligado para negociar agora, mas eu posso trabalhar com essas ordens em particular. Eu posso clicar na ordem, arrastar para aproximar ela mais do preço. Eu posso continuar alargando ou encurtando os meus objetivos, mesmo que eles não tenham feito. A mesma coisa eu posso fazer o seguinte, eu posso ativar, nesse caso, o stop loss, para que quando ela for disparada, eu tenha um trailing stop. E com isso, muda um pouquinho a cor aqui, significa que quando ela executar, ele vai criar um SL, na qual vai se mover de acordo com o preço na direção do lucro. Uma outra coisa interessante é que nesse ponto aqui, eu posso simplesmente cancelar essa ordem.
Lembrem que eu coloquei essa ordem como uma ordem OCO, certo? Agora, se eu cancelar tanto essa de cima como essa de baixo, para pegar de baixo eu tenho que clicar nela para abrir também, vou cancelar ela. O que acontece? Removeu as duas, porque elas são ordens OCO, onde uma cancela a outra. Independente do que vai acontecer com uma, que ela deixar de ser a ordem, seja para cancelar ou para virar posição, ela remove a outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a mesma coisa que deixar o mouse aqui e você pegar uma ordem simples, tá? Porque se você deixar uma ordem OCO, ela vai ficar memorizada, é que você tem que prestar atenção numa coisa. Em redor do meu gráfico, eu tenho uma barrinha, uma borda azul clara. Isso significa que esse gráfico aqui está recebendo o meu foco do teclado. As teclas que eu teclar, elas vão chegar nesse gráfico aqui. Se eu pegar um gráfico e colocar aqui do lado, tá? Aqui, ele não tem essa bordinha mais clara. Significa que o que eu estou teclando, perdão, vai pegar nesse gráfico da esquerda e não no gráfico da direita. Por que isso é importante? Porque, lembra que eu falei, eu vou remover esse gráfico para cá de novo, lembra que eu falei que quando você ativa o mouse, eu não posso trabalhar com o gráfico aqui para mexer ele ou para fazer qualquer outra coisa? Beleza. Mas eu posso deixar o mouse trabalhando para o gráfico e quando eu quiser, eu teclo uma tecla. Tem que estar azulzinho claro aqui a borda. Eu vou teclar o CTRL e olha para o mouse e o que acontece? Ele automaticamente, enquanto eu estou com o CTRL pressionado, eu negocio como se eu tivesse com o mouse. E veja, ele memorizou simples. Eu poderia ser uma ordem OCO com o mouse apertando o CTRL. Vou soltar o CTRL. Soltei, ele volta a trabalhar com o gráfico. Eu penso que essa era a dúvida dele e de muitas pessoas. É uma coisa que você tem que exercitar, tá? Porque, às vezes, se você não pratica muito com isso, você pode estar pensando em fazer uma coisa e acontece outra. Como, por exemplo, você querer uma ordem OCO colocando uma ordem simples, tá? Eu acho que é isso aí. Alguma complemento para isso? Alguma outra pergunta? Charles, maravilha. Sérgio, espero que tenha respondido a sua dúvida. Pode mandar mais uma dúvida aqui no chat que a gente está aqui para responder e interagir com você, tá bom?